o tesouro do conhecimento, pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 1 a 3. Às vezes, não temos noção clara da amplitude da atuação do ministério apostólico. Geralmente, pensamos na obra dos 12 como se fosse, entre aspas, apenas a plantação de igrejas. Certamente, ainda que isso expusesse todo o escopo da vocação para a qual os apóstolos foram chamados, já seria um hercúleo, ou melhor, entre aspas, sansônico, trabalho. Era uma obra importantíssima a realizar. Eles foram vocacionados a realizar obra que apenas eles podiam fazer, não por serem eles especiais em alguma medida, como se neles próprios houvesse algo que os distinguisse, mas por causa daquilo que o Senhor fez neles. O Senhor os convocou, mas também capacitou para a obra apostólica. Isso quer dizer que somente eles poderiam fazê-la. Havia algo neles, não inato, não humano, que os especificava ao serviço, um poder dado somente a eles, que causava o impacto pretendido por Deus em toda a igreja. É por isso que Paulo envidava todo esforço para visitar cada igreja. Tanto aqueles que eram fruto de seu trabalho, como outros que ainda não tinham recebido sua visita, o apóstolo fazia questão de procurar visitá-los pessoalmente. No entanto, outra luta está implícita na afirmação do apóstolo. É uma espécie de combate que não se dava apenas física e presencialmente, mas também de forma espiritual. Tratava-se de todo o esforço necessário para cuidar e acompanhar as igrejas à distância, mantendo-os sempre informados da situação delas e dos problemas enfrentados. Ele afirma no verso 5, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Essa referência destaca a unidade espiritual, realidade que o espaço não pode anular. Incluía longas horas de oração, intercedendo em favor das igrejas. Paulo sabia que estava unido a elas no corpo de Cristo. Todavia, certamente não exagerava essa ideia, como se sua união mística com todos os crentes no corpo de Cristo resultasse realmente a sua manifestação sobrenatural entre eles. Sabia que o poder vinha de Deus, que toda obra era realizada pelo Santo Espírito. Dessa forma, sua atuação era no mundo físico por meio de informantes e colaboradores para efetuar o trabalho, bem como no espiritual, nas intercessões e súplicas em favor de todos os santos. Todavia, além da extenuante e mundial obra de implantação e cuidado pela Igreja de Cristo, Paulo também labutava com afinco para fazer progredir em todas as assembleias de santos o conhecimento de Cristo, e da forma mais profunda possível. Na verdade, no texto epigrafado, o apóstolo destaca 3 virtudes que as igrejas precisavam ter: ânimo, amor e conhecimento. Examinando a forma como Paulo dispôs as palavras, fica manifesto que as 3 características exigidas das igrejas estão interligadas. Dessa forma, primeiramente entendamos que o conhecimento de Deus está atrelado tanto ao amor quanto ao ânimo. Conhecer mais e mais os mistérios da divindade, como cita o apóstolo no texto transcrito, implica conhecer profundamente a Cristo. Isso é necessariamente assim, porque Cristo é a revelação do Pai. Na linguagem do autor aos Hebreus, Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1:3.
Jesus é a manifestação não apenas do Filho eterno de Deus, mas também do Pai através dele. À pergunta de Filipe, Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Em Cristo está todo o conhecimento possível de Deus, todo o conteúdo da revelação do Senhor, todo o conhecimento que é possível a um ser humano caído e redimido. Notemos, portanto, que claramente o ministério apostólico e nosso hoje como igreja dá-se nas raias do saber. Nisso está todo o incremento no amor e no ânimo. O amor indicado por Paulo, apenas o crente genuíno pode experimentar e viver. Não se trata de sentimento, tão somente como se apenas emoções favoráveis entre irmãos significasse unidade. O amor que cimenta os relacionamentos da família de Deus, que é a Igreja de Cristo, é centrado e consequente do amor ao próprio Senhor. Amar a Deus é mais do que conhecê-lo, é obedecê-lo com sinceridade, com o coração e a alma. É assimilar os seus ensinamentos e viver para a glória dele, tendendo à perfeição em todo temor e humildade, embora jamais deixemos de ser pecadores nesta terra. Assim, Deus é amor, sendo também o ponto de convergência da vida de todo aquele que crê, unindo todos os seus filhos no vínculo espiritual e eterno que temos com o Pai. A conversão de um pecador coincide com a assimilação da verdade, conhecimento que modifica inteiramente sua existência. A partir da conversão, o pecador olha para a vida com outros pressupostos. Sua cosmovisão foi inteiramente modificada. Em nossos dias, depois de muito tempo de supremacia cristã, as áreas do saber se voltaram para o pensamento humano, limitando a verdade e o conhecimento aos limites da razão, desprezando e relegando a verdade bíblica à esfera do não conhecimento, daquilo que nada tem de verdadeiro ou real. É por isso que o mundo olha para a igreja como uma comunidade de retrógrados e medievais, cujas bases intelectuais já há muito tornaram-se ultrapassadas. O mundo voltou as costas a Cristo, o verdadeiro tesouro da sabedoria. No entanto, o que as Escrituras dizem sobre si mesmas é que céu e terra passarão, mas as palavras de Deus jamais passarão. Ela é sempre atual. Portanto, nossa responsabilidade é dupla. Primeiramente, refere-se a nós mesmos. Jamais podemos permitir ser influenciados pela forma de pensamento do mundo. Em segundo lugar, temos que lutar arduamente para que o conhecimento de Deus seja manifestado no mundo. Não podemos nos omitir. Na batalha, pela afirmação da verdade, vale a máxima popular: quem cala, consente. Somos chamados a pregar, a proclamar o Evangelho. Há um aspecto muito prático no anúncio da palavra de Deus. Enquanto aquele que se diz crente não abre a sua boca para se posicionar diante do mundo, afirmando a verdade escriturística, não perceberá o Evangelho como uma realidade plena em sua vida. Na medida em que o afirma como real e verdadeiro diante dos homens, o será também diante de si mesmo. A coragem para proclamar o Evangelho consolida a realidade da verdade cristã diante daquele que a anuncia. Ele finalmente a assume como que veste a camisa, ocupando seu lugar como crente no mundo. Quem não proclama as Escrituras dá provas que não crê verdadeiramente, pelo menos não ao ponto de assumir-se no mundo de forma coerente com aquilo que diz acreditar. Viva as Escrituras! Dedique-se a conhecê-la profundamente. Você crescerá constantemente em vigor e ânimo espirituais. De igual forma, estará habilitado à obediência verdadeira, a única forma de amor reconhecida por Deus. Você acumulará verdadeiro tesouro da sabedoria, a comunhão profunda com Cristo. Assumir plenamente a condição de crentes no mundo é o passo final e fundamental para fazer diferença na sociedade,
para ser sal da terra e luz do mundo. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.